Oi, eu sou a Bianca e eu venho aqui para te ajudar, até porque não é todo ano que a gente compra um celular novo. E eu usei por bastante dias aí uma semana mais ou menos, o nosso Redmi Note 12 Pro, esse celular que a Xiaomi trouxe pra gente, custando mais ou menos uns 1.650, 1.700 reais, tá? Hoje em dia é esse preço que você encontra nele e ele veio com um design muito bonito, né? Uma traseira toda fosca, lisa, 3 câmeras traseiras e eu testei ele em todos os aspectos, hardware, redes sociais, tudo isso. E eu tenho algumas queixas, principalmente quando se fala de redes sociais. Por quê? Porque aqui nós temos 3 câmeras traseiras que são boas, digamos, né? Mais ou menos. Mas elas não são as melhores. Eu tô aqui para te ajudar, não tô? E eu trouxe o Galaxy A34. Esse Samsung é um dos mais comprados do momento. Por quê? Porque ele tá muito barato, custando R$1.400, R$1.500, faixa de preço surreal. É um celular extremamente bonito e tem câmeras muito superiores a esses Xiaomis, com toda certeza, tá? Vamos ver as fotos então. A câmera padrão do A34 é de 48 megapixels e do Redmi Note 12 Pro é de 50, e os dois com o sensor da Sony. Nós temos uma lente grande angular de 8 no nosso Xiaomi e uma grande angular de 5 no Samsung. Nós temos uma lente macro de 2 no Xiaomi e uma modo retrato de 5 no Samsung. A câmera de selfie é de 16 megapixels no Xiaomi e de 13 megapixels no Samsung. E aí, o que você achou? Eu particularmente prefiro o A34 quando se fala de stories, de reels, né? Ele se sai muito melhor. As suas fotos ficam mais saturadas, com as cores mais naturais, comparando com o Redmi Note 12 Pro. E antes, um aviso importante: se você quiser sempre pagar barato e ficar por dentro das melhores promoções de smartphone e muito mais, é só entrar no link que eu vou deixar aí na descrição dos nossos grupos de oferta. Mas corre porque tem poucas vagas. E se você já se interessou por algum desses e quer pagar barato, só conferir o link aí da descrição. O nosso Redmi Note 12 Pro, ele tem impressão de digital no botãozinho Power na lateral da minha tela. Isso é muito bom, funciona super bem e é bem prático. Nós temos entrada para fone de ouvido aqui em cima, o infravermelho, é aqui embaixo que tem a gavetinhas para o chip, o microfone, entrada para carregar e a nossa saída de som. Porém, o nosso Galaxy A34, ó, ele não tem entrada para fone de ouvido, tá vendo? Não tem entrada para fone de ouvido, não tem impressão de digital no botão Power. A impressão de digital dele, ó, é na tela, tá? Então é muito chique e nessa faixa de preço isso é um diferencial, um super diferencial, na verdade. E ele não tem entrada para fone de ouvido porque ele tem o IP67. O IP68 é a máxima proteção contra água e poeira. O IP67 em um celular de R$1.400, isso é um diferencial. Nós não temos na grande maioria dos celulares. Então, sem querer, eu molhei o meu A34. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque ele tem uma vedação, ele tem uma proteção contra água. E isso eu acho muito mais importante do que uma entrada para fone de ouvido. Agora, vai, experimenta molhar o Redmi Note 12 Pro. Se molhar, na mesma hora estraga. E é possível que não volte depois ao normal, né? Então, isso é um ponto que eu prezo, né? Pela segurança, até porque o nosso dinheiro não é sempre que a gente troca de celular. R$1.700 com certeza não é pouco, então a gente tem que procurar smartphones completos, tá? E nesse quesito, o A34 te entrega um pouco mais. Redmi Note 12 Pro tem uma tela incrível. Sim, é uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, com economia de bateria, Full HD+, mas não esperávamos menos, né? Nessa faixa de preço. E óbvio que o A34 tem exatamente a mesma tela, só que a impressão de digital na tela como diferencial e também é uma tela um pouco menor, de 6,6 polegadas. Mas a diferença
não é muito grande de tamanho entre eles não, né? Porque a do Xiaomi é de 6,67 polegadas, mas não tem tanta diferença assim não. A velocidade também é a mesma, tá? A gente tem taxa de atualização de 120 Hz nos dois celulares. Se você já se interessou por algum desses, já confere o link aí na descrição. Agora, quando falamos sobre potência, né? O nosso Redmi Note 12 Pro vem com um processador da Dimensity 1080, um ótimo processador, né? Com 6 de RAM, 128 de armazenamento interno. Aí você vai e me pergunta, Bianca, esse processador, ele vale R$1.700? Eu vou te falar, esse processador é ótimo, porém, aqui no nosso Galaxy A34, a gente tem exatamente o mesmo processador, que é o chip da MediaTek Dimensity 1080, exatamente o mesmo. Então, os mesmos jogos, nas mesmas qualidades, a gente joga nesse celular que consegue estar mais de R$300 mais barato. Então, óbvio que compensa muito mais, porque é exatamente o mesmo processador. Eu fiz o teste no AnTuTu para ver se tinha alguma diferença em potência entre os dois, e não, os dois estão batendo a mesma pontuação de 538 mil pontos. O AnTuTu é o modo mais fácil da gente entender quanto mais pontos, mais potente é o meu celular. Então, os dois estão exatamente com a mesma potência de processador, só que o A34 mais barato, né? É um celular bem mais completo e a bateria é de 5.000 mAh nos dois, tá? Obviamente de 5.000 mAh nos dois. E se você tiver ainda em dúvida entre qual celular que você vai escolher, só se inscrever todos os dias. Eu solto mais de 5 vídeos por dia. Você fica por dentro de todas as melhores opções para você e tem muitos comparativos com a A34, com o Redmi Note 12 Pro, e você tira todas as suas dúvidas aí. Mas eu vou te falar, o A34 vai ser o seu dinheiro mais bem investido, tá? Nós não temos IP67 em celular de R$1.400 e nós temos aqui. Nós não temos câmeras tão boas assim em outros celulares nessa faixa de preço, mas nós temos aqui impressão de digital na tela, um processador que nós encontramos em celulares de R$1.700, R$1.800. Então, óbvio que ele compensa muito mais do que o Redmi Note 12 Pro. Eu sou a Bianca, espero ter te ajudado. Já deixa logo o seu like, se inscreve e até a próxima.